Olá, turma, mais uma vez. A nossa aula vai ficar com duas partes, tá? Na primeira parte eu abordei em relação à pedagogia liberal, né? A tradicional e a renovada progressivista. E agora eu vou abordar em relação a essa linha de pedagogia liberal, a renovada não diretiva e a tecnicista, tá? Esses materiais também estão disponíveis em PDF no portal. Então, em relação à tendência liberal renovada não diretiva, né? O papel da escola é formar atitudes. Então, diante disso, nessa questão de formar atitude, a escola agora está preocupada com os problemas psicológicos mais do que os pedagógicos, né? Então, tudo tem um esforço para estabelecer um clima favorável à mudança de dentro do indivíduo. Então, justamente é aonde vai influenciar. O indivíduo precisa estar bem para ele poder buscar o autoconhecimento, né? Então, Carl Roger considera que o ensino é uma atividade excessivamente valorizada. Para ele, os procedimentos didáticos, a competência da matéria, as aulas expositivas, livros, tudo tem muito pouca importância em comparação ao propósito de favorecer a pessoa um clima de autodesenvolvimento e realização pessoal. Então, a pessoa precisa estar bem para ela poder se desenvolver. Então, estar bem consigo próprio e com seus semelhantes. Então, queira ou não queira, a questão do aspecto familiar, o meio que o sujeito vive, o ambiente que ele frequenta, tudo isso influencia no desenvolvimento do sujeito. Então, ele precisa estar bem dentro desses ambientes ao qual ele frequenta, para ele também ir bem no desenvolvimento e na busca desse autoconhecimento. Os conteúdos de ensino, ênfase em aspectos psicológicos, né? Que seria a questão de que os processos de ensino visam mais facilitar aos estudantes os meios para buscarem por si mesmos conhecimentos que são indispensáveis. Então, esse conteúdo vai estar sempre voltado a esse ser humano, adaptado a ele, entendeu? Para estar estimulando essa busca por ele mesmo desse conhecimento. O método de ensino, o estilo próprio para facilitar a aprendizagem do aluno. Então, o esforço do professor em desenvolver um estilo próprio para facilitar esse ensino, para facilitar esse conhecimento, essa aprendizagem, né? Então, o professor vai ter o papel de facilitador, de mediador para facilitar, sensibilizar esse conhecimento, né? A capacidade de ser confiável. Então, ele precisa ser confiável, um sujeito confiável, né? Para o aluno aceitar ele, ter essa aceitação e passar a confiar e ter essa questão receptiva plena da convicção na capacidade do autodesenvolvimento do estudante. Então, o professor vai acreditar, confiar no aluno que ele é capaz. E diante disso, eu passar essa confiança ao aluno, ele vai conseguir buscar esse autodesenvolvimento, né? Mas isso eu vou precisar de quê? De me organizar na questão de técnicas de sensibilização, onde os sentimentos de cada um possam ser expostos sem ameaça. Então, cada um vai colocar o seu aprendizagem, a sua aprendizagem, o seu autoconhecimento, vai partilhar, e nisso eu vou precisar estar bem, né? E vou precisar confiar. Então, vai ter que ter um ambiente confiável para eu poder expor e sem ameaças. Assim, o objetivo do trabalho escolar se esgota nos processos de melhor relacionamento interpessoal, como condição para o crescimento pessoal. Então, isso vai fazer com que o aluno cresça pessoalmente
entendeu? Diante desse relacionamento interpessoal que vai ser favorável para o desenvolvimento dessa aprendizagem. O pressuposto de aprendizagem relevante, autoavaliação. Então, precisa sim ter uma aprendizagem relevante, uma aprendizagem significativa, né? Para eu poder compreender essa aprendizagem. A motivação aumenta quando o sujeito desenvolve o sentimento de que é capaz de agir em termos de atingir suas metas pessoais. Isto é, desenvolver a valorização do eu. Então, o aluno vai ser valorizado diante do seu conhecimento. Aprender é modificar suas próprias percepções. Então, ele tem um conhecimento e ele vai modificando conforme ele vai compreendendo o que está à volta dele, né? O que influencia isso. Então, com certeza vai ser uma aprendizagem focada em algo significativo, relacionado com essa percepção do aluno, que vai resultar que a retenção se dá pela relevância do aprendido em relação ao eu. Ou seja, o que não está envolvido com o eu não é retido e nem transferido. Então, esse aprendizado, esse ensino, precisa estar pautado em algo que seja significativo, que tenha sentido para aquele aluno, que esteja relacionado com o eu do aluno, para ter uma aprendizagem significativa, né? Manifestações da prática escolar. Possui muitos seguidores. Entre nós, os inspiradores da pedagogia não diretiva é Carl Rogers, que sua linha de teoria de Carl Rogers é conhecida como a abordagem centrada na pessoa, defendida 3 condições como eficazes, como instrumento de aperfeiçoamento da condição humana em qualquer tipo de relacionamento, tais como na educação entre o professor e o aluno, no trabalho, na família, nas relações interpessoais em geral. Então, tudo isso é valorizado para ter uma aprendizagem significativa. Então, precisa estar relacionado com o eu, esse aprendizado, para poder ter um significado e se conseguir desenvolver, né? Suas ideias influenciam um número expressivo de educadores e professores, principalmente orientadores educacionais e psicólogos, entre escolas que se dedicam ao aconselhamento. Então, tem escolas que tem esse psicólogo para essa questão da melhora do aprendizado do aluno, porque ele acha que sim, o meio que o aluno está inserido influencia diretamente nesse aprendizado. E influenciando pode favorecer e não, principalmente se o professor, né, como diz que tem que ser especialista nas relações humanas, ele precisa facilitar, sensibilizar e conseguir entender esse aluno para poder inserir esses conteúdos que estejam relacionados a ele, para poder sim ter uma aprendizagem significativa, né? Descobrir o que motiva o ser humano em seu aprendizado, né? Descobrir o que motiva ele a levar ao conhecimento, a ele buscar esse autoconhecimento. Então é muito importante isso para o aluno, para ele manifestar esse autoconhecimento, né? Porque ele vai buscar o que é significativo para ele relacionar com esses conteúdos que estarão sendo abordados. Então, precisa sim ter um significado para esses alunos. Agora vem a tendência liberal tecnicista. E o que seria essa tendência liberal tecnicista? Qual seria o papel da escola, né? Os conteúdos de ensino. Então, ela vem destacada no final dos anos 60
sobre a força de um regime militar no país. As elites dão destaque a um outro tipo de educação direcionada às grandes massas. E o principal objetivo é atender os interesses da sociedade capitalista. Então vai estar relacionado ao mercado de trabalho, né? E um inspirador, né, dessa questão, dessa tendência, né, que vai influenciar nessa tendência é o Skinner, e vai ser a questão do behaviorismo, né? Então vai ter essa corrente comportamentalista para organizar esse ensino. Então, o papel da escola é preparar para o mercado de trabalho. A educação escolar, né, é totalmente técnica, né? É organizado um processo de aquisição de habilidades, atitudes e conhecimentos específicos, úteis, necessários para que o indivíduo se integre na máquina do sistema social global. Então, a escola atua no aperfeiçoamento da ordem social vigente. Então, qual é a ordem social vigente? O capitalismo, né? Articulando diretamente no sistema produtivo, que é o mercado de trabalho, né? Com interesses imediatos em produzir indivíduos competentes para esse mercado. Então, a escola vai ter que produzir indivíduos competentes para o mercado de trabalho. Então, diante de uma sociedade capitalista, diante de um regime político militar. E os conteúdos? Os conteúdos são cientificamente objetivos. São informações, princípios científicos, leis estabelecidos e ordenados numa sequência lógica e psicológica por especialistas. Então, tudo voltado para essa sociedade, esse regime político, né? Sistematizado nos manuais, nos livros didáticos, nos módulos de ensino, nos dispositivos audiovisual. Então, todo esse conteúdo é pautado com esse objetivo. Os métodos de ensino, uma modelagem de comportamento em prol de resultados mensuráveis. Então, é algo que vai sair e assegura uma transmissão, uma recepção de informação. O professor agora, né, nesse relacionamento também de modelagem de comportamento em prol de resultados mensurados, resultados palpáveis, que forma esse cidadão para essa sociedade, né? Então, é dessa forma que os métodos de ensino vão estar estabelecidos, né? O estabelecimento de comportamentos terminais através de objetivos instrucionais, análise de tarefa de aprendizagem a fim de ordenar sequencialmente os passos da instrução, executar um programa reforçando gradualmente as respostas corretas, correspondentes aos objetivos. Então, é sempre essa questão metódica, né? Essa questão sequencial desses métodos de ensino. O relacionamento do professor e o aluno. Professor e aluno são espectadores. A comunicação é técnica e a emissão é recepção. Então, a emissão e uma recepção. Então, o professor é um elo de ligação entre a verdade científica e o aluno. Então, cabe-lhe empregar o sistema instrucional previsto. O que está previsto na questão do ensino, o que já vem dizendo que é para ser ministrado daquela forma. E não pode fugir do objetivo principal do ensino. O aluno vai ser um indivíduo responsivo. Ele não participa da elaboração do programa educacional, então não está relacionado a ele, está relacionado à questão da sociedade, do sistema educacional daquela época, que é da sociedade capitalista e, como eu falei, da questão da organização política, né, sociopolítica, que vai ser uma política de um regime militar.
Então está sempre visto a instrução nessa questão, pautado sempre nessa questão, né? Então não participa de maneira alguma desse programa educacional. É sempre voltado para esse mercado de trabalho. Então, ambos, tanto o professor como o aluno, são espectadores frente a uma verdade objetiva, a algo que vai ser ministrado pelo professor, e o aluno vai estar também como espectador assistindo aquela questão de transmissão do conhecimento. Então, debates, discussões e questionamentos não são necessários, são desnecessários. Pouco importa. A relação efetiva e pessoal também dos sujeitos, pouco importa, envolvido nesse processo. Então, nem as discussões, nem questionamento e nem as relações afetivas e pessoais do sujeito são algo relevante dentro dessa tendência liberal tecnicista, que é voltada justamente para atender a esse sistema capitalista, né? E o pressuposto de aprendizagem, que é o controle e condicionamento do desempenho. Então, vai ser controlado e condicionado o desempenho do sujeito. Aprender é uma questão de modificação do desempenho. O aluno, para ele sair bem da escola, ele tem que sair da situação da aprendizagem a qual ele entrou diferente, né? Então, ele vai sair com um aprendizado diferente. Ele vai ter um progresso nesse ensino. Então, ele tem que sair diferente do que ele entrou na escola. É esse o objetivo, né? O ensino é um processo de condicionamento através do uso de reforçamento das respostas que se quer obter. Então, as escolas vão usar um sistema instrucional, que é um controle do comportamento do indivíduo. Então, o aluno vai sair da situação de aprendizagem diferente de como ele entrou na escola, que é um condicionamento humano para ter respostas positivas diante do sistema capitalista e o político, que é o militar. Então, o ser humano vai ser condicionado a ter essas respostas que a sociedade naquele momento exige, né? Então, ele vai ter estímulos externos, o meio de reforço que ocorre. E isso vem de uma educação influenciada pela questão de Skinner, que Skinner é um psicólogo norte-americano. Sua obra é a expressão mais célebre do behaviorismo, um dos pressupostos da orientação tecnicista da educação, corrente que dominou o pensamento e a prática da psicologia em escolas e consultórios como eu disse, mais ou menos no final dos anos 60. O conceito-chave do pensamento de Skinner é o que? O condicionamento operante. Então, o ser humano vai ser condicionado a dar respostas de acordo com o que se objetiva, que é justamente uma sociedade capitalista, e para esse indivíduo ser inserido no mercado de trabalho. Então, vai ter o quê? Um condicionamento do ser humano para dar resposta a esse sistema, né? Então, esse condicionamento operante, que ele acrescentou a noção de reflexo condicionado, formulado pelo cientista, que é Ivan Pavlov, né? Um russo, Ivan Pavlov. Então, ele segue as ideias de Pavlov, Skinner. Então, diante disso, desse homem condicionado, então a aprendizagem vai ser pautada nessa questão do controle e condicionamento do desempenho. E as manifestações da prática escolar, que são orientações políticos econômicos oriundas do regime militar. Então, quase nenhum seguidor na atualidade, a não ser nas escolas, né, que tem esse ensino com regime militar.
né? A influência da pedagogia tecnicista é remota e a segunda metade dos anos 50 tem um programa brasileiro americano no auxílio do ensino elementar. O objetivo é o quê? É de adequar o tema educacional à orientação política e econômica do regime militar e inserir a escola nos modelos de racionalização do sistema de produção capitalista. Então, preparar esse sujeito para o mercado de trabalho pautado dentro de uma sociedade capitalista com um regime militar. Então, esse era o objetivo da escola, preparar este homem, esse sujeito, né, esse indivíduo para o mercado de trabalho. E com isso, gente, com isso encerramos essa linha, né, da pedagogia liberal, tá? Então, qualquer dúvida, qualquer questão que vocês queiram colocar, me procura no PV, vai ter o material para vocês disponíveis no portal, tá? E na próxima aula a gente vai começar a ver a linha da pedagogia progressista. Mas agora a gente encerra com esse modelo da pedagogia liberal que abrange essas 4 tendências, que é a tradicional, a renovada progressivista, a renovada não diretiva e a tecnicista. Ok? Até a próxima.